Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar potência de um número racional. Nessa aula nós iremos revisar o que é um número racional. Nós vamos descobrir a potência de um número e nós vamos demonstrar o que é uma potência, certo? Então vamos lá? Para nós iniciarmos o nosso estudo sobre potência, eu quero aqui apresentar para vocês o que é um número racional, representado pela letra Q. O número racional nada mais é do que a união dos números naturais, ou seja, os números positivos, os números inteiros, mais as frações, certo? E aqui onde eu falo que número racional é igual a fração. Isso porque todo número que está dentro do conjunto dos números racionais, eu posso estar transformando em uma fração. Então, basicamente, todo número racional pode ser representado por uma fração. Como assim, professora? Se eu tenho, exemplo, vamos demonstrar agora, exemplos. Se eu tenho, por exemplo, um número natural, 2, eu posso estar representando este número através de uma fração? Posso. O 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, quer dizer que todo número natural tem o 1 como denominador oculto. Outro exemplo, menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Eu posso estar representando este número inteiro em forma de fração? Sim. Todo número inteiro tem o 1 como denominador. E também não devemos esquecer dos números decimais não exatos, onde eu tenho um exemplo 0,333, que é o que nós chamamos de dízima periódica. A dízima periódica eu também posso estar transformando em uma fração, basta seguir as regras. Eu também tenho como exemplo os números decimais exatos. O que é um número decimal exato? É um número que tem fim, 0,25. Ele é decimal, mas ele é exato. 0,25 eu também posso estar transformando em uma fração. Então, todo número racional pode ser representado por uma fração, certo? Quando nós estudamos o conceito de números racionais, o que é apresentado? É apresentado um conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, e dentro desse conjunto racionais eu tenho os naturais, que são os positivos, os inteiros, que além de entrar os positivos, entram os negativos, e os racionais, que daí entra as frações, ok? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar potência desses números, dos números racionais. Então vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo sobre potência. De que forma que eu posso representar uma potência? Eu tenho potência. Quando eu falo de potência, eu tenho A elevado a n, certo? A elevado a n, onde o meu A nós chamamos de base e o n nós chamamos de expoente. É dessa forma que eu represento uma potência, certo? O A é a minha base e o n é o meu expoente. O que quer dizer? O expoente, que é o n, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Como assim, professora?
Eu vou citar para vocês alguns exemplos de potência que vocês vão utilizar no seu cotidiano, no seu dia a dia, e que você pode estar representando. Letra A. Eu tenho, vamos lá, 3 elevado ao quadrado. O 3 é a base e o 2 aqui, que é o quadrado, nós chamamos de expoente. Então, quer dizer que eu vou multiplicar esse 3 quantas vezes for o meu expoente? 3. Eu vou multiplicar esse 3 quantas vezes for o meu expoente. Perdão aqui. Então, eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Outro exemplo, certo? Aqui é um número natural, né? Que não deixa de ser um número racional, porque está dentro, né? Então, nós temos aqui uma fração, que também é um número racional. Um terço elevado ao quadrado. Esse quadrado indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. Então, eu tenho 1 terço vezes 1 terço, né? Nessa multiplicação aí, ó, eu vou multiplicar 1 terço quantas vezes? 2 vezes. Como é fração, eu multiplico o numerador com numerador e denominador com denominador. Como o sinal aqui é mais, ó, mais com mais, na multiplicação é mais, que tanto faz eu colocar como não. Então, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Certo? E também nós temos algumas outras situações que é bom você fixar na sua cabeça. Não pode esquecer. Quando o meu expoente for 0, independente da base, seja ela qual for, positiva ou negativa, a tua resposta vai ser sempre 1. Isso você tem que guardar na memória. Certo? E também o meu expoente elevado a 1 indica que o expoente indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. Como aqui apareceu só uma vez, então vai ser só uma multiplicação com 6. 6. Ok? Esses aqui são alguns exemplos dos mais simples. Nós também vamos ver algumas situações em que requer bastante atenção. Como, por exemplo, quando a base ela é negativa. Nós vamos dar um enfoque também aqui às bases negativas, ok? Quando eu tenho uma base negativa, como por exemplo, vamos lá, menos 2 elevado ao cubo. Nessas situações, você tem duas formas de você resolver esse problema, não é? Ou você segue a regra de multiplicar esse menos 2 3 vezes, porque está elevado ao cubo, então você vai multiplicar menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Esse expoente indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base, que nesse caso é 3 vezes. Aí o que você tem? Menos com menos é mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você pode estar fazendo assim, ou você simplesmente segue a regra. O que diz a regra? Expoente ímpar. O que diz a regra a respeito de expoente ímpar com base negativa? Nós estamos falando de base negativa. Quando o expoente for ímpar, o que você vai estar fazendo? Todas as vezes que o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com base negativa e o meu expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Expoente ímpar, o resultado vai ser o quê? Vou até estar colocando aqui, ó.
negativo. Então, eu coloco sempre menos, porque eu sei que o resultado vai ser negativo, e faço a multiplicação de cabeça. 2 vezes 2, aqui ó, 2 vezes 2 vezes 2. Você faz a multiplicação 3 vezes, que vai dar 8. Pode fazer de cabeça ou simplesmente você faz assim, que daí você está visualizando os números, ok? Fixou? Anota essas informações. Nós agora vamos dar continuidade ao exemplo de base negativa, né? Não, vamos fazer agora um de diferente, né? Eu falei para você quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Agora eu vou dar um enfoque para uma outra situação. Vamos falar aqui de um número menos 3 elevado ao quadrado. Quando esse expoente ele for par. Como é que eu posso estar fazendo? De acordo com a regra, o meu expoente, que é 2, indica quantas vezes eu vou multiplicar o menos 3. Aqui nesse caso eu vou multiplicar o menos 3 quantas vezes? 2 vezes. Então eu tenho menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos na multiplicação é mais. Eu posso colocar o mais ou ele pode ficar oculto. 3 vezes 3, certo? Ou simplesmente eu sigo a regra do expoente par. Quando o meu expoente for par, você anota aí no seu caderno, vai ser sempre um resultado positivo. Então, a mesma situação eu posso estar respondendo assim, ó. Expoente par, resultado positivo. Então, eu já sei que vai ser positivo. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. De cabeça, você pode estar fazendo, utilizando a regra. Simples e prático. Fora essa situação, tem uma outra situação envolvendo potência que é importante você lembrar. Uma outra situação que você não pode esquecer jamais. Situações em que o expoente for negativo. Expoente negativo. São situações em que requer uma atenção especial. Isso porque, se eu tenho uma base, por exemplo, 2, com um expoente negativo, eu jamais vou conseguir resolver esta potência se eu não seguir as regras referentes a expoente negativo. O que diz a respeito do expoente negativo? Todas as vezes que o meu expoente for negativo, eu vou inverter as posições do número. Você pode estar até notando. Todas as vezes que o meu expoente for negativo, eu vou inverter as posições dos números. Como assim, professora? Vocês lembram que eu disse para vocês que todo número tem o 1 no denominador e ele fica oculto? Todo número natural, todo número inteiro, ele pode ser transformado em uma fração. Lembra? Então aqui, ó, o meu 1 está aqui. Para eu resolver essa potência, eu devo inverter. E quando você inverte os números, o 1 que era denominador passa a ser numerador e o numerador ele passa a ser denominador. Quando eu faço isso, o meu expoente se torna positivo. Aqui já dá para eu resolver. Entendeu? 2 elevado ao cubo. Esse expoente aqui, que é o 3, o cubo, indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o quê?
8. Agora eu vou apresentar para vocês um outro exemplo, né? Envolvendo também expoente com o número negativo. Vamos lá. Vamos lá aqui comigo. Eu tenho 2 terços, né? Eu tenho aqui 2 terços elevado a menos 2. Tá vendo aí? Todas as vezes que o meu expoente for negativo, qual é a regra? Eu vou inverter o número. Todo número, independente, vai ter um denominador, vai ter o denominador 1. Todo número ele pode ser uma fração, certo? E quando eu faço essa inversão, olha só, eu vou inverter esse número. Invertendo, o meu expoente ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. E é aí que aqui é que eu posso calcular. Agora eu posso calcular porque o expoente está positivo. Então eu vou repetir o 1. Aí eu vou fazer os cálculos aqui. Esse 2 aqui indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 2 terços. Então, rapidamente eu posso estar fazendo assim também. 2 elevado ao quadrado, eu multiplico o numerador com o quadrado e o denominador com o quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar o quê? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá o quê? Vocês já aprenderam, vocês sabem fazer isso aqui, ó, essa divisão. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou repetir o numerador e vou estar invertendo o denominador, transformando assim esse número em uma multiplicação. Eu vou só estar invertendo as posições aqui do denominador, dessa fração. Eu vou colocar o 9 no numerador e o 4 no denominador. Então, eu venho aqui, multiplico 1 vezes 9 e o 1 que tem aqui oculto vezes 4, né? 9 quartos. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula.